Quando Trump prometeu fazer da América grande novamente, o Make America Great Again, cujo acrônimo é o MAGA, durante a campanha, ninguém imaginava que fosse, na prática, a possibilidade de fazer grande em termos de tamanho, porque quando agora ele ameaça países de invasão ou de compra, de aquisição desses países ou de incorporação, a ideia é que os Estados Unidos têm que crescer de tamanho por questões geoestratégicas. E vocês viram que na capa desse vídeo eu coloquei aí, eu frisei o canal do Panamá. Seria isso uma mera bravata do Trump, uma cortina de fumaça, ou existe alguma possibilidade real de uma ocupação do Panamá? De todas as vezes que os Estados Unidos ameaçou, o Panamá ele é o mais suscetível, o mais frágil. Daí, se houver algum tipo de possibilidade, será nesse país que reside esse perigo. E é isso que nós vamos tratar logo após a vinheta. A primeira coisa que eu quero que vocês observem nesse vídeo é esse mapa aéreo da região ali do Ártico. Aí vocês vão entender como a Rússia tem uma região geoestratégica, geopolítica muito maior do que os Estados Unidos. Portanto, essa fala do Trump pode não ser apenas uma mera bravata, e sim, digamos, algo que aponte, não necessariamente no governo dele, mas no futuro, uma ação militar concreta. Dizer que o Canadá tem que ser o 51º estado dos Estados Unidos é interessante para os Estados Unidos, mesmo porque o Canadá tem muitas riquezas de recursos naturais, né, sejam sobretudo os recursos minerais, e além de petróleo. E, obviamente, quando se fala em comprar a Groenlândia, também é uma região que tem toda uma carga de minérios a serem explorados. Renomear o Golfo do México como Golfo da América, bom, todo o aparato ideológico, e sobretudo com essas novas mídias sociais a favor do próprio governo americano, agora com Elon Musk e Mark Zuckerberg, portanto, bombardear as pessoas com essa de chamá-lo de Golfo da América em vez de Golfo do México seria também muito tranquilo. Vejam que Trump não fala em anexar o México, afinal de contas, não interessa para ele anexar um país, ao contrário do Canadá, que é muito interessante e cuja riqueza material, econômica é muito grande. O México é um país extremamente desigual internamente e, portanto, não interessa aos Estados Unidos, né? Quando muito, é só aumentar o controle de suas fronteiras. Tanto é que a ideia já, mais uma vez, é tentar colocar os cartéis como grupos terroristas e, portanto, assim, aumentar, portanto, o grau de belicismo que favorece muito a indústria armamentista. Lembre-se que a atual presidente do México também, ironicamente, deu-lhe uma resposta que agora devia-se, portanto, se a ideia é renomear, que se renomeie a América para América Mexicana. Afinal de contas, né, o México faz você tem uma parte importante de mexicanos lá dentro dos Estados Unidos, bem como os territórios que foram literalmente anexados dos Estados Unidos, que eram mexicanos. Mas, diante de tudo isso, o Panamá ele é o elo mais débil de toda essa situação. Porque, vejam só, onde é que vai entrar a possibilidade ou não de uma intervenção no Panamá? Bom, eu vou colocar uma ideia aqui que vocês não vão encontrar nos jornais, porque é uma ideia que eu que venho pesquisando, venho acompanhando de perto tudo que vem ocorrendo ali na guerra da Ucrânia. Portanto, entendo eu que nessa equação
temos que relevar o papel da Ucrânia nessa situação internacional. O que quer dizer isso? Trump também, e os Estados Unidos, algum momento vai ter que resolver essa questão da guerra da Ucrânia, que, do ponto de vista russo, vai continuar sendo uma guerra de longo prazo, para eles não tem problema, ou seja, aquela verdadeira máquina de moer carne, né, que é o exército e as forças armadas russas, que vão se movendo lentamente, controlando o oeste da Ucrânia, né, não tem como a Ucrânia reverter essa situação. Embora, se você acompanhe essa imprensa europeia, essa imprensa brasileira ou americana, que são baba-ovo da política de Washington, você não vai entender mesmo. Ou seja, literalmente, não tem como reverter a vitória russa sobre a Ucrânia. Então, em algum momento vai ter que ser dado uma solução para isso. E vejam, há um interesse muito grande dos Estados Unidos, da sua indústria bélica, sobre a situação, um controle sobre a situação, né? Afinal de contas, quem está, morrendo ali na guerra da Ucrânia são ucranianos, não são soldados dos Estados Unidos, né? Essa é uma, para usar uma expressão do Mesaros, né? É uma guerra por procuração. Portanto, é guerra de eslavo da Rússia contra eslavo da Ucrânia. Então, pode ficar ali até acabar, até o último soldado ucraniano, não tem problema. Mas, de qualquer maneira, uma hora isso tem que ser resolvido. Afinal de contas, lembre-se que tentou-se bloquear a Rússia, né? Ou seja, o sistema, bloqueou-se economicamente o sistema SWIFT. Qual a consequência? Em vez da Rússia diminuir sua economia, ao contrário, ela não só aumentou, como agora o mundo está começando a um grande processo de desdolarização, né? A mãe dos Estados Unidos também foi ali e se destruiu os tubos onde passava o petróleo na Nord Stream 2, aquele atentado, né, que já está minimamente mapeado e documentado, arquitetado pelos Estados Unidos, né, para não ir mais petróleo para a Alemanha. O que fizeram os russos? Redirecionaram para a Turquia, para o Irã, e está tudo certo. Então, portanto, e além disso, as empresas que os Estados Unidos perdeu ali, dentro da Rússia, Coca-Cola, McDonald's, foram todas nacionalizadas, né? Então, uma hora isso tem que ser resolvido, só que há os interesses da indústria bélica. A indústria bélica nunca pode parar, né? Claro que ela ganha mais um fôlego agora com a Síria, com o Líbano, ambos ali com ligações com Israel, então isso já é importante. Mas, o dia que acabar essa guerra da Ucrânia, todo esse aparato tem que se movimentar para outro canto. É assim que funciona a dinâmica do capitalismo contemporâneo, ou seja, a política de guerras é decisiva. Por quê? Porque, mais uma vez, para usar uma expressão do Mesaros, no Para Além do Capital, que está aqui, existe um complexo industrial militar, ou seja, a indústria militar envolve não só armamentos, mas equipamentos vários, né? Ou seja, a indústria das roupas para os soldados, é a indústria da farmacêutica, a indústria da medicina, a indústria elétrica, a indústria eletrônica, portanto, é um complexo industrial militar. Isso tem que ser movimentado para algum outro canto. Horas, nesse sentido, de todo esse discurso do Trump, que pode resultar, pode ser uma, digamos, se alguém está pensando, né, é uma grande bravata, na pior das hipóteses, é uma pressão para que ali no Panamá as tarifas que vêm sendo cobradas sejam menores. Afinal de contas, 70% das embarcações civis e militares que passam por ali são dos Estados Unidos. Então,
Esse tipo de fala já produzirá negociações futuras sobre essas tarifas. Ou seja, o governo do Trump, que ainda nem assumiu, mas desde dezembro já está em pauta. Já podemos falar do governo Trump desde dezembro de 2024, porque isso já vai produzindo, portanto, todo esse burburinho já vai resultando em movimentações econômicas e políticas. Temos que entender que Trump, em primeiro lugar, ele é um empresário, portanto, o que interessa para ele são os negócios, sobretudo os negócios privados seus, tem que preservá-los e garanti-los que eles continuem existindo e se fortaleçam após o seu mandato. E também Trump é um sujeito condenado pela justiça dos Estados Unidos. Claro que um condenado que não vai para a cadeia e sequer vai pagar multa. Mas, de qualquer maneira, após ele tem tantos processos que após o seu mandato, né, alguns ainda estarão correndo, então ele tem que criar todo um mecanismo de autodefesa também. Isso a gente não pode tirar do pensamento e da equação de toda a sua movimentação diante disso. Agora, é bom assinalar que Trump também acena por uma mudança na política exterior. Ou seja, aquele primeiro mandato, sob orientação ali, sob, digamos, ligações com Steve Bannon, né, a extrema-direita dos Estados Unidos, que a ideologia é fechar o país em si mesmo, ser antiglobalista, né? Anti-ciência. Bom, isso acabou resultando no quê? Ele não conseguiu se reeleger. Aliás, o próprio Bannon foi afastado do governo do Trump, né? Ou seja, portanto, esse grupo que tem seu similar aqui no Brasil, que os fanáticos rezam para pneu, acreditam em ETs, acreditam que a Terra é plana. Então, esses fanáticos que tem lá e tem aqui, né, foram colocados de escanteio agora para esse segundo mandato. Tanto é que, vejam, essa aproximação direta com Elon Musk, inclusive para a campanha, para ganhar a eleição. E agora com Mark Zuckerberg, agora está abertas as porteiras para o quê? Os negócios, inclusive internacionais. E não fechar-se no nacionalismo, né? Numa política voltada somente para dentro. Não que ela foi abandonada, mas, digamos, os grandes negócios das grandes empresas, portanto, são negócios mundiais. Claro que outra coisa que não podemos descartar é toda essa pressão que já vem sendo feita, vejam, mais uma vez, antes da própria posse, para expulsar, portanto, os imigrantes dos Estados Unidos. Quer queira, quer não queira, se eles conseguirem ali expulsar latinos e pessoas de outros países, né, que são os que não têm a documentação regularizada, quer queira, quer não queira, os empregos dessas pessoas serão ocupados por outras pessoas que continuam lá, né? Vejam que por caminhos sinuosos, por caminhos nefastos, de alguma maneira você pode reverter um pouco o desemprego e a crise dos Estados Unidos, assim, num curto e médio prazo. Mas voltando à questão do Canal do Panamá, sabemos que o Trump é um falastrão, sabemos que ele é cheio de bravatas, sabemos que ele faz verdadeiras cortinas de fumaça, mas, quer queira, quer não queira, já está lançada essa ideia de que o Panamá deve voltar para os Estados Unidos. Então vejam, juntem, portanto, em primeiro lugar, essa máquina de mentiras das redes sociais
que vai ser lançada, dizendo que os Estados Unidos construiu o canal e, portanto, por direito é dele, né? Mesmo que tenha sido feito lá os tratados em 1977 do Jimmy Carter com o Torrijos, que definia ali em 77 que 99 seria devolvido, bom, a máquina de mentiras é acionada e, obviamente, pode justificar futuramente uma invasão. Mas não foi assim na segunda invasão sobre o Iraque? Não se falou o tempo todo que tinha armas de destruição em massa ali, armas químicas, e no fim das contas não era nada disso, era só para ir lá, tomar o petróleo e ficou tudo isso por isso mesmo, não é? Bom, além disso, Panamá não tem como ter a resistência de uma futura ocupação. Além do que, um terceiro fator interno, você tem lá os chamados Zonians, ou, em espanhol, Zonitas, porque quando foi construído o Canal do Panamá, foi criada uma zona específica para os estadunidenses e para a população branca rica que ali habitava, né? E cercada, inclusive, eram quase 1.500 quilômetros quadrados que estão lá até hoje, né? Essa área dos ricos, né? Então você tem internamente uma camada, claro, não é majoritária, mas tem uma camada que apoiaria, sim, né? E nesse sentido, portanto, eu mesmo torço para que eu esteja errado. Ou seja, eu mesmo torço para que seja só uma pressão para diminuir esses impostos, essas taxas, essas tarifas que vão sendo cobrados ali no transporte. Então, tudo isso a gente não pode descartar, né? Ou seja, na pior das hipóteses, o Trump deu aí uma grande ideia futura, afinal de contas, como os Estados Unidos também carregam consigo uma velha ideia do destino manifesto. Ora, o que é o destino manifesto? Por uma manifestação de Deus, os Estados Unidos têm a incumbência, portanto, de ser o protetor, o guardião e transmitir seus pensamentos e suas ideias e colocá-las mundo afora. Então, imagine naquela população estadunidense que é bombardeada, portanto, o tempo todo por essas mídias altamente controladoras das ideias, né? Como é fácil dominar, portanto, essas ideias e proliferar essas ideias internamente que pode resultar, sim, não digo, pode não ser agora com o governo Trump, mas, digamos, a chama já foi lançada, ok? Deixo aqui para vocês um outro vídeo sobre os Estados Unidos e a gente se vê aí, dê o joia, coloque aí seu comentário e veja esse vídeo que eu deixo para vocês. Até a próxima.